Esse é o professor Silberto, a Thalita, que são nossos amigos de trabalho aqui da Secretaria da Família, SEDEF, e mais especificamente da Coordenação de Juventude, né? Isso. E hoje temos um imenso prazer de receber uma convidada super especial, que é a doutora Luciana Novas, e está aqui para nos falar um pouquinho sobre mais de 20 anos de experiência na atuação de frente da proteção da infância, dos direitos humanos do Paraná. E ela vai conversar com a gente sobre como reconhecer sinais de abuso e qual o papel de cada um de nós nessa luta para a proteção das nossas crianças. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. E eu começo perguntando para a senhora o seguinte: para começar, o que é o Maio Laranja e por que ele é tão importante na luta contra o abuso infantil? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Esse é um canal extremamente importante para que nós possamos dialogar sobre um tema tão delicado, que se trata da violência de crianças e adolescentes, vítimas realmente de abuso e exploração sexual. Esse mês de maio a gente faz exatamente para chamar a atenção da sociedade de que nós precisamos ter um cuidado e um olhar para as crianças e adolescentes quando eles nos demonstram que estão numa situação extremamente delicada e que essa situação pode ser um momento em que se tem que dedicar um olhar mais cuidadoso e procurar auxílio, ajuda. Então esse é o mês para que nós todos reforcemos o nosso olhar para as crianças e verificar se essa criança está sendo bem cuidada, se há realmente a situação que ela se encontra pode ser uma situação que precisa ser trazido para nós da Polícia Civil. E como a polícia tem atuado nessa frente e o que mudou nos últimos tempos nessa conscientização? Já temos como ter alguma noção da diferença que faz esse período de uma campanha mais intensa? Assim, o que nós temos percebido assim, nós aqui no Paraná nós temos 7 núcleos de proteção à criança e adolescente, que atendem efetivamente crianças. Todo ano, nesse mês de maio, nós fazemos campanhas. Uhum. E essas campanhas, a gente faz um trabalho mais intenso na repressão. Nós temos um grande número de mandatos de prisão de autores desses crimes. Então, nós atuamos mais efetivamente nesse combate e divulgamos depois os nossos resultados. Mas também existe a outra linha de ação que nós efetuamos, que é a prevenção. Então, todos os nossos delegados de polícia, não só os 7 núcleos de proteção à criança e adolescente, mas o Paraná todo estão envolvidos com ações nas escolas. Geralmente, nossos públicos são adolescentes e também as crianças. Claro que com as crianças nós temos que ter uma abordagem muito mais delicada. Então, nós fazemos uma abordagem lúdica com as crianças para fazer essa abordagem sobre se ela visualiza ou ela mesma é vítima de uma situação de violência sexual. Certo. Doutora, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos. Como que é a forma certa, correta? Qual que é a idade que a gente tem que começar a falar, mencionar sobre o abuso, sobre o que pode e o que não pode, onde que deve ser tocado ou não? Sim. Na verdade, isso é muito delicado uma mãe falar sobre isso. Então, você não pode falar sobre violência ou abuso. O que você tem que falar, na verdade, explicar para a criança a questão da intimidade dela, né? Quando o corpo dela é tocado por uma questão de higiene, ou quando é o médico que o toca, acompanhado da mãe. Sempre a criança deve estar acompanhada da mãe numa consulta médica. E que essa deve ensinar, então, quais são os lugares em que realmente só ele deve tocar, ou é a mamãe que faz para fazer a limpeza dele, a higiene dele. Então, essas são as primeiras palavras de consciência do próprio corpo, não falar sobre violência. Violência, a mãe ou o pai faz essa abordagem quando a criança começa a demonstrar alguns sinais estranhos de retração, silêncio. A mãe tem que fazer algumas percepções e algumas perguntas para ver o que está acontecendo, tem acontecido alguma coisa na escola. Ela vê, quando ela comenta de alguma situação dentro da escola ou no ambiente fora da escola, para que a mãe possa realmente saber o tipo de abordagem. Lá em casa,
Lá em casa, eu e meu marido, o que a gente combinou? Eu dou banho na minha filha, só. Pra ela, é uma forma da gente mostrar pra ela que só a mamãe pode, outra pessoa não pode. É bacana se você criou esse tipo de diálogo com o teu esposo, eu acho bacana. Claro que o homem também pode dar banho pra uma menina, isso claro, daí sim. Mas é uma questão de alguns acertos, alguns ajustes familiares, né, que se fazem. Mas a ideia é exatamente essa, ensinar pra criança que o corpinho é dela, em alguns lugares do corpo, só ela toca. Nós fazemos uma atividade lúdica nas escolas, que é o semáforo do toque, que nós utilizamos, e ele é muito bacana. E a gente faz esse trabalho intensificando agora no mês de maio. Então, nós utilizamos a imagem de uma criança e utilizamos alguns adesivos das cores vermelha, amarela e verde. Então, a gente trabalha com a criança, ensina quais são as partes íntimas da criança que ela tem que, somente ela deve tocar, e quais são as outras partes que se podem. Dar um beijinho na cabeça, um toque no ombro, mas que em alguns lugares, quando há um pontinho vermelho que a criança tem que sabe que aquele ponto vermelho é que ali não é um lugar em que outra pessoa possa tocar, somente ela. Então, acho que até a questão que às vezes a gente vê que tem mães ou os responsáveis, enfim, trocam a criança em qualquer lugar e tal. Talvez esse cuidado de desde pequenininho já ensinar para a criança que só a mamãe troca, só a tia troca, ou a avó, a professora da escola, mas tem um local correto, não é na frente de qualquer pessoa. Então, eu acho que esse cuidado também, desde pequena a criança aprendendo, já evita também algum tipo de problema. Seria isso mesmo? Sim. A ideia é ensinar a criança, né? Para que ela também possa impor o limite para o outro. E as crianças conseguem aprender isso de forma muito rápida. Sim. Aprendem. E hoje elas estão muito mais ligadas nisso, e elas estão se impondo muito mais com questão de identidade, de pessoalização realmente, né? E que ela, isso eu não quero, isso eu não faço. Acho que antigamente era um pouco mais difícil, mas hoje isso está bem claro para as crianças. Eu ia comentar aqui. Eu acredito muito que hoje em dia, com o uso de tecnologia, a questão de pequenos videozinhos, as crianças vão aprendendo desde cedo muitas coisas, né? Tem a tecnologia usada pro lado positivo, do lado do bem, é sempre muito bem-vinda, né? Mas, então, sabemos que tem outro lado, né? Mas se os pais souberem levar a tecnologia para o lado positivo, com certeza é um instrumento muito positivo para a educação das crianças, né? Professor, quando você era diretor, teve casos? Como que vocês abordavam os casos de assédio dentro das escolas? Então, essa questão dentro das escolas, todo mundo sabe que né? Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Saber ouvir, ter aquele momento de saber ouvir a pessoa que está fazendo a denúncia, está conversando com a gente tem que ter a confiança daquela pessoa, dar a liberdade para que a pessoa possa comentar, para que você ter o máximo de informações possíveis para que você possa tomar as atitudes corretas. Por exemplo, fazer notificação nos órgãos competentes e também tomar o máximo de cuidado da questão do sigilo, dessas coisas, para não espalhar. Muitas vezes pode acontecer de não ser verídico, daí é uma bomba que acontece na escola, pode acontecer coisas que a gente nem imagina quando chegar numa informação de um pai ou de uma mãe, então, uma coisa assim, depois não for verdade. Para todos. Desagradável para todos. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para ter o discernimento para tomar a decisão correta. Então, a gente sabe que a escola pode ser um espaço de proteção, mas também é um espaço de risco em alguns momentos. Então, quais os sinais os educadores, tanto o professor pode nos ajudar, quanto a doutora Luciana, quais os sinais os educadores devem observar no comportamento das crianças para a gente perceber que tem algo de errado com elas? Porque quando é o filho da gente, a gente conhece muito bem, a gente sabe, tem alguma coisa diferente. Mas o professor, ou um inspetor de alunos, ou a pedagoga, quais os sinais eles devem ficar alertas para perceber que houve alguma diferença, alguma mudança naquela criança e começar a observar se
há algum risco nesse sentido para a criança? Dentro da escola, nós sempre é orientado aos professores a observar essa questão da mudança de comportamento, a mudança, assim, muitas vezes uma forma agressiva, muitas vezes o palavreado da criança muda, né? Algumas palavras que não é habitual da criança, que a gente está todo dia a dia com a criança da escola, você percebe quando há mudança. Então, a questão de, muitas vezes, muda completamente a questão do interesse do estudo, muda isso. Então, isso é uma parte que a gente sempre pede para que os professores possam observar isso, e o principal também isso, que os professores eles adquirem a confiança dessas crianças, que transmitem a confiança para poder abrir, senão nunca vai conseguir saber dessa informação. Ele começa a sentir a apatia da criança e ele tem que mostrar então para a criança que a criança pode confiar nele, que ele está ali como um ponto de apoio, né? Exatamente. Doutora, como que a senhora descreve essa situação? A senhora tem alguma experiência com relação à questão de, mais nas escolas, de professores ou algum profissional da escola ali que ajudou em alguns casos, que são pontos estratégicos assim para a gente? Na verdade, a escola é o nosso grande braço forte. Eles realmente são o ambiente que a criança está todo dia, né? E ali é que se o professor está próximo e consegue ter essas percepções que o professor falou. A criança muitas vezes fica mais agressiva ou fica realmente muito quieta, pode até inclusive perceber um quadro de depressão. Você consegue perceber uma conduta da criança. O estudo realmente sai do foco, as notas podem diminuir. Então, são coisas que realmente o professor pode nos ajudar muito. E esse fato da criança sentir a confiança no professor, ou no diretor, no pedagogo, quem seja, realmente o profissional tem que estar preparado para escutar. Que é o que nós também fazemos no nosso núcleo de proteção e em todas as delegacias de polícia. Nós, como policiais, temos que estar preparados para ouvir, porque nós não podemos interferir na fala da criança. Nós temos que escutá-la para poder compreender. A escola e a polícia, na verdade, são grandes parceiros. Com certeza, né? E a outra questão ainda pensando em escola, os limites éticos desses profissionais da educação e outros ambientes que têm contato com as crianças, né? Não só a escola, mas de repente um centro de atendimento que ele vai, enfim. Quais são os limites que esses profissionais jamais devem ultrapassar? Até onde vai um carinho normal e uma conduta já inadequada que representa alguma coisa de assédio? Porque às vezes a gente percebe que tem profissionais que têm o hábito de abraçar todo mundo e faz carinho e algumas coisas assim, e às vezes corre o risco de ultrapassar um limite até sem perceber que está ultrapassando. Então, quais os cuidados também, porque esses profissionais, além de estarem ali dispostos a ajudar, eles também não querem correr o risco de fazer uma conduta que pode prejudicar também a sua vida, enfim. Eles querem ajudar, mas também precisam dessa informação. Então, até onde vai o limite de estar cuidando com carinho e onde ultrapassa? Até para a própria criança, o jovem que está nos assistindo, entender o que para ele é uma agressão e até onde não é. Na verdade, é muito claro a questão do toque, é muito clara, na verdade, para os jovens, para as crianças. As crianças talvez não tanto, eles realmente ficam mais subjugados a uma situação inadequada. Nós já tivemos casos na delegacia, inclusive quando eu trabalhava no núcleo de proteção de Curitiba, já atuei efetivamente na execução do núcleo de proteção, e existem casos de denúncias de professores. Nós tivemos uma denúncia muito séria de um professor que realmente o toque era completamente inadequado, porque tocava nas partes íntimas. Sim. Por isso que esse diálogo dentro das escolas, nesse mês agora, no mês de maio, é importante os professores falarem sobre isso abertamente, porque ali a gente começa a construir a questão do limite. O professor fala, quais são os limites? Então, realmente, claro que tem que perceber a intenção do toque, ou a forma de aproximação do corpo. No caso de assédio sexual, realmente se caracteriza o assédio
por ter uma ascensão sobre o jovem. Essa é a situação. Uma situação de trabalho ou dentro da escola, existe exatamente isso. Há um abuso na postura daquele professor ou daquele profissional que trabalha. Digamos que tenha um jovem, adolescente que seja estagiário, e o supervisor dele, da onde é local onde ele trabalha, tem um tipo de postura inadequada. É perceptível, é o que eu sempre falo, né? Procura alguém mais próximo, e hoje as pessoas têm compreendido isso. As mulheres com as meninas são muito parceiras. Sinto uma dificuldade ainda nos meninos, eles ainda têm um pouco de timidez em falar sobre isso. Mas tem que procurar o canal de apoio, um pai, uma mãe, um amigo, de se abrirem, sim, né? Doutora, qual que é a diferença do assédio e do abuso? Para a gente entender, para os jovens saberem. O assédio, na verdade, o que acontece? Efetivamente, é uma relação que existe, que você está numa situação em que você corresponde a uma hierarquia de alguém. Alguém como um professor, que tem uma situação hierárquica sobre você, de condutas e disciplinas, né? E também no ambiente de trabalho. O assédio, nós também temos a importunação sexual, tá? A importunação sexual, é importante falar sobre isso, ocorre, geralmente eu vou dar um exemplo muito básico, que é aquele que acontece dentro do ônibus, aquela passada de mão inadequada nas nádegas, ou numa parte íntima realmente, ou nos seios. Esse tipo de crime se chama importunação sexual. O assédio sexual tem que haver uma relação entre o autor do ato, da conduta, com o jovem ou com a criança, o professor ou no ambiente de trabalho, como eu falei, que ambiente de trabalho só pode começar a trabalhar a partir dos 16 anos. Então, digamos que seja um estagiário ou estagiário com profissional da área que está trabalhando com ele, que subjuga ele a uma situação de passar as mãos às partes íntimas, ou no seio, alguma outra parte, ou encosta o corpo inteiro na criança ou no adolescente. E o abuso sexual realmente é o rompimento disso efetivo. É quando acontece um ato de estupro, em que realmente consegue tocar as partes íntimas sem ter uma relação próxima, que eu falei. Pode ser qualquer outra pessoa, sem ser um ambiente em que haja uma relação entre a vítima, criança ou adolescente, ou o autor do crime. Então aí pode ser uma pessoa estranha ou talvez próxima também, em alguns casos. Próxima também. São situações muito delicadas e lineares. Sim. Fato é que, quando acontece já uma situação de assédio, é um grande alerta que a criança ou adolescente já tem que entrar em contato com alguém próximo para relatar. O assédio seria uma intimidação. Intimidação, exatamente. Tipo, começa uma coisa assim que a pessoa fica meio... Ai, meu Deus, e agora? Não sei o quê. Já começa a ficar com medo de chegar próximo e tal, mas não chega muito a uma agressão física concreta. Pode ser pequenos toques insinuados, entende? Passar a encostar levemente, fazer algumas piadinhas, fazer algumas brincadeiras, palavras inadequadas, um excesso de como você está linda hoje, que delícia, vou falar, né? Algumas palavras, nossa. Então, coisas completamente inadequadas, você tem que compreender se isso é repetitivo, entende? E esse é o momento de realmente interromper, até falar. Isso, escute, não gostei desse comentário, não te dei liberdade para isso, isso é inadequado. Realmente tem que falar. Mas quando é uma relação, um chefe, um professor, a pessoa fica intimidada. Sim. Então, a intimidação nesse sentido mesmo. Doutora, tem delegacias especializadas para essas vítimas? Como que é o acolhimento? Tá. O que acontece? Nós temos 7 núcleos de proteção a crianças e adolescentes que são delegacias especializadas. Nós temos psicólogos dentro das unidades, nós realmente somos preparados para fazer essa escuta que o professor falou. Nós deixamos a fala livre, né? É como se eu sempre falo, como se a gente tivesse um quadro em branco e deixamos que a criança, então, nos relate o que ocorreu, para que a gente não possa induzir a fala dessa criança. Como nós só temos 7 núcleos de proteção, nós temos as delegacias da mulher no Paraná, que são 21. Então, em 14 delegacias do estado do Paraná, que são delegacias da mulher, nós chamamos essa atribuição para nós e nós percebemos que nós estamos mais preparados. E tem profissionais em todas as áreas que são preparados, mas é que as outras unidades também fazem uma gama de atendimento diferenciado.
trabalham com outros tipos de crime, roubo, furto. Muitas vezes nem consegue ter tempo para uma atenção tão especial como essa. Exato. Então, nós realmente puxamos para nós essas atribuições para tomar mais esse cuidado. A partir do momento que a pessoa percebe que ela está sendo assediada, e seja por um chefe, por um colega de trabalho, por um professor ou qualquer outra situação ali, qual é o caminho inicial para ela? Eu não gostei disso, não quero, disse que não, já dei um corte, como dizem os jovens mesmo. E aí, qual é o caminho? Quem ela procura em primeiro lugar? Quando ela decide, eu quero denunciar e não quero mais isso para mim, como que ela faz para chegar nessa delegacia, para chegar nesse atendimento especializado? Qual é o caminho? O que nós temos percebido do correr dos anos para cá é que a fato da gente sempre estar divulgando que existe um lugar, um local de acolhimento, eles têm muito nos procurado diretamente à delegacia. Nos procuram muito, aumentou muito. É muito bom isso. A gente esperaria que as instituições privadas, como os ambientes de trabalho, que eles realmente tivessem um canal de denúncia, né? Isso seria muito importante, que dentro, por exemplo, se acontecesse alguma coisa dentro do local de trabalho, que bom se tivesse um local em que a pessoa pudesse fazer livremente esse canal de denúncia. Nós precisamos avançar nisso. Sim. Avançar muito. Para construir uma sociedade mais livre, com mais conhecimento, que realmente, às vezes, algumas condutas possam ser interrompidas, que não precisa se levar a uma delegacia de polícia. Mas hoje, o que tem acontecido nos procuram muito. Por isso que o nosso alto número de ocorrências, de registro de ocorrências tem ocorrido, porque as pessoas, os jovens e as crianças sabem que podem denunciar, sabem que tem um lugar de acolhimento. Professor, e dentro das escolas, como os pais são informados sobre o caso? Então, se não forem os pais mesmo serem os autores. Então, essa pergunta é bem interessante, né? Veja bem, quando chega para nós uma informação para a direção da escola ou o professor, então os pais são chamados de forma bem discreta, para não dar um alarme, assim, e é informado com o setor pedagógico, uma conversa bem, como posso dizer, individual ali, para não dar aquele alerta, para que os pais possam tomar as providências cabíveis, e também a questão do encaminhamento dos registros para o setor competente, para que possa fazer todos os procedimentos necessários para também acompanhar e também tomar as medidas cabíveis ali. E o senhor lembra de algum caso assim, específico? Eu lembro, assim, de uma vez que, como diretor de escola, veio uma menina e fez a denúncia, uma aluna fez a denúncia de um tio. E nós chamamos a mãe para conversar. Até me lembro, assim, de uma situação bem delicada que aconteceu, porque quando nós chamamos a mãe, conversamos com a mãe, fizemos um encaminhamento para o conselho tutelar, encaminhamento para a rede de proteção, e passou ali uma hora e pouquinho, o agressor veio na escola para tirar satisfação comigo. Ele já sabia, então. Então, a mãe foi tirar satisfação para ele. Quem falou? Quem fez isso? Fui na escola, o diretor. E daí? Eu falei assim, o importante é o sigilo, é uma coisa importantíssima nesse momento. Então, porque por isso que muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio, porque é uma questão muito delicada. Mas qual foi o meu encaminhamento que eu fiz com a pessoa que chegou até ali? Eu falei assim, é o seguinte, veio essa denúncia aqui, eu estou fazendo o meu trabalho, que é de proteção das crianças. Eu tenho que essa é minha obrigação. Agora, cabe a você provar o contrário. Se for o contrário, aí, só que então, dentro da escola, não foi feito alarme nenhum, fulano de tal, falar aquilo. Então, fica complicado. Então, foi feito de forma discreta, comunicado aos pais, comunicado ao conselho tutelar e comunicado à rede de proteção, que é o caminho que a escola, de forma correta. Inclusive, os pais, então, têm que ter esse cuidado. Quando ficam sabendo de alguma coisa, ter muito cuidado com o sigilo, porque até os próprios filhos, talvez, né, doutora, fiquem com medo de se abrir com os pais por conta de saber que o pai é muito explosivo, que já vai brigar, tomar satisfação. Então é um cuidado que os pais têm que ter nesse momento. Isso eu queria comentar também,
que existe também a questão de muitas vezes um aluno um pouco mais de idade, no mesmo ano, mesma série, e ter a questão do assédio, a questão da oportunação sexual, a oportunação si, e muitas vezes chamar os dois pais, as duas famílias no mesmo instante para falar juntos, não pode isso, porque tem que ter uma forma, senão você não sabe qual a reação que vai ter aquele pai, ou aquela mãe, ou aquele responsável. Então, hoje a gente não fala muito mais pai ou mãe, fala responsável, porque as famílias têm muitas configurações, né? Então é também importante isso, né? Muito importante a sua colocação com relação a esse caso. Ainda na questão denúncia e cuidado. Por exemplo, um jovem de, 15, 16 anos sofre algum tipo de assédio e ele conta para um amigo, ou tio, ou um primo, um pouquinho mais velho, mas que também ainda é bem jovem, né? Que atitude esse ouvinte deve tomar? Que cuidados ele deve tomar? Como ele deve agir com o amigo, ou com o primo, ou sobrinho, para começar essa conversa e tentar ajudar esse jovem que está nessa situação difícil? Como que a senhora sugere que comece esse trabalho? Porque o jovem ainda inexperiente, né, ele tem dificuldade de saber como que eu vou ajudar a pessoa que está ali do meu lado, que me preocupa tanto um caso. Geralmente, quando chega esse fato a um colega, tem que saber, talvez, dividir alguma experiência pessoal de confiabilidade. No seguinte sentido, ajudar esse colega a tentar achar alguém de referência na família, ou até um professor, alguém maior de idade, em que ele possa realmente se abrir e contar o que está acontecendo. Sim. Vai ser um apoio, né? Olha, comigo, lá em casa eu tenho como apoio a minha mãe, ou meu pai, ou a minha tia, eu tenho mais liberdade, para que essa pessoa seja uma ponte, né? Como ele disse, né? Para que chegue possivelmente aos responsáveis. Existem muitos casos que acontecem, tão delicada a questão de violência sexual, porque muitas vezes não se acha ninguém de apoio. Então essa preocupação com essa questão. E nós temos casos de pessoas que depois dos 18 anos acabam tomando coragem. Nós temos um caso muito comum em que uma menina procurou apoio dentro da igreja evangélica, participava de um grupo de música e contou ao pastor. Então aí, depois de 18 anos, aí ela veio relatar que ela sofria uma situação de abuso com o padrasto. Então, veja, isso passou uma infância inteira sofrendo. Mas, veja, teve um momento que ela vai se redimir, né? Com ela mesma, desse sofrimento todo, no momento em que ela conseguiu verbalizar, mesmo após os 18 anos. E é um caso que é investigado, mesmo após os 18 anos. Tem que ser. Doutora, o que significa culpabilização da vítima? A vítima se sente culpada por estar sofrendo algo. O que acontece, né? As crianças ou adolescentes sempre acabam levando uma repreensão do pai e da mãe, às vezes por os responsáveis, como ensinou o professor, pelo excesso de zelo. Os pais sempre acabam dizendo: você não devia ter feito isso, você não devia ter ido para tal lugar, falei para você não vestir tal roupa. Então, essa é a culpabilização, colocar a criança realmente não como vítima, ou o adolescente como vítima, mas como contribuinte de uma atitude equivocada da outra pessoa, da atitude criminosa da outra pessoa. Que muito acontece, né? A forma de se vestir, ou falei para você não sair tal hora, essa situação. Então, colocar realmente como se aquela pessoa tivesse contribuído para a atitude errada do outro. Ou comentários do tipo: sai com essa roupa e depois não quer que aconteça nada. Exatamente. E isso você está já inferiorizando e colocando toda a culpa na pessoa. É como se ela tivesse permitido o ato do outro, né? Por causa disso, você permitiu. Então, e daí ela se culpa, ela começa a dizer: puxa, mesmo, começa a se colocar numa situação de se ela tivesse contribuído com aquilo. Mas não é assim, né? Doutora, e sobre os adolescentes estar namorando, é possível, assim, a gente ser abusada mesmo estando dentro de um relacionamento? Sim, o que acontece? Toda aquela questão da intimidade, né?
você, num namoro, uma relação de namoro, até o professor falou essa questão dos jovens que se relacionam, ou às vezes passam do momento, tem que saber respeitar o limite do outro. Exato. Aquilo que a gente sempre fala, o não é não, não quero, não concordo, não gosto. Respeitar realmente, porque senão, se houver alguma situação forçada do relacionamento amoroso, pode vir a caracterizar o crime, até um crime de estupro, né? E com relação a pessoa, digamos, se acostumar, claro que não, né? Mas ela se sentir tão culpada e passa, igual essa menina, né? Passou a vida inteira achando que não e tal. E às vezes até alguém próximo fala, é besteira sua, isso não é normal. Então a pessoa acaba interiorizando aquilo como uma realidade dela, que ela acha que ela tá normal, é assim mesmo, já viu a mãe passar por isso, já viu a tia passar por isso. Como um professor ou uma pessoa próxima pode ajudar esse jovem para que ele se abra e denuncie e saia desse, digamos, casulo que ele está achando que isso é normal, sendo que não é. Tem alguma experiência com relação a isso, alguma coisa assim? Tanto a senhora quanto o professor deve ter bastante história, né? É o seguinte, na verdade, essas questões aí, as pessoas, o jovem, ele só vai abrir com aquela pessoa que ela tem extrema confiança. Se não, esqueça. Daí a pessoa, se ela não tiver confiança na pessoa, a pessoa talvez vai pensar que a pessoa vai julgá-la. Então, o pré-julgamento, o julgamento, isso barra muita coisa, a questão para a pessoa se abrir. Então, a pessoa tem que ter extrema confiança na pessoa, porque saber que a pessoa vai tomar a atitude para ajudá-la e não barrar em certas coisas nesse sentido. Então tem que ter aquela confiança mesmo, que saber que a pessoa vai ajudar. Senão a pessoa vai tá num problema, vai entrar em outro problema, sabe? Que muitas pessoas, em vez de ajudar, acaba até se aproveitando da situação, que há também isso, né? Então tem que ser aquela pessoa que realmente de extrema confiança. E tem que acreditar, né? Porque uma criança dificilmente, isso é um alerta para pai e para mãe. Uma criança dificilmente mente. Exato. Porque criança, eles são muito sinceros, né? Porque criança não cria situações. Ela não tem. Criança que a gente aprende, né? Vai aprendendo com o tempo. Ela repete as atitudes. Ela repete. Exato. E ela fala alguma coisa que ela vivenciou. Verdade. Então, por isso que quando uma criança vem relatar, realmente tem que prestar atenção e não, será que foi assim mesmo? Não, não é assim. Se a criança relata a situação, é muito sério. E quem está ouvindo também já tem que ter um cuidado na hora de perguntar esse será, porque quando você fala será, a criança já não vai acreditar em mim, então melhor eu nem continuar falando, né? Ou muito melhor se aconteceu isso. Foi que dia que você ficou com essa pessoa? Que dia que aconteceu isso, minha filha, o meu filho? Aconteceu tal dia. Nós tivemos um caso de um menininho que, como nós fazemos um trabalho lúdico com as crianças, adolescentes, você consegue ter conversam mais, verbalizam mais. Mas com crianças, a gente tem um espaço lúdico dentro da unidade, nós trabalhamos com uma casinha. Aquela casinha que ela é cortada, e a gente consegue visualizar os ambientes. Daí a criança falou, mas aonde que aconteceu isso? Ela pegou 2 cadeirinhas, juntou uma na outra, daí perguntou, por que você juntou essas cadeirinhas? Porque aqui não tem sofá. E foi no sofá que aconteceu. Então você veja a construção da criança para ela falar sobre aquilo e ela demonstrar para nós através de imagem. Com certeza não era mentira. Não era mentira, é muito forte essa postura dela, né? Então realmente você tem que estar aberto a escutar, compreender e também transmitir segurança. O professor na escola é bem delicado, ou um conselheiro tutelar, mas o professor, quando fica conhecendo, existe essa complexidade de entender como ocorreu, realmente tem que nos notificar. E a outra coisa, como a doutora disse aqui, dentro da escola, geralmente o coleguinha fica sabendo primeiro da situação. E o coleguinha vem e conversa com aquele professor que ele confia, o professor, o funcionário, o diretor, o pedagogo. Aí que
tem aquele momento do professor ou diretor, quem recebeu esse relato, de saber escutar, saber ouvir, saber para poder tirar ali essas conclusões e fazer os encaminhamentos, porque muitas vezes a criança o adolescente ou o jovem, ele não vai direto com o professor, eles ficam receio, mas ele vai para um coleguinha de confiança que ele realmente ali, ele relata, e o coleguinha que vai chegar no professor, chegar no diretor, no pedagogo, para que possa dar a primeira alerta ali, que o professor, o diretor, fazer as investigações, conversar, dar o espaço para a fala, para a gente realmente saber o que está acontecendo. Doutora, e as crianças mentem sobre isso às vezes, ou as mães, ou os próprios adolescentes? Como que vocês lidam com as falsas denúncias? Tem como tirar queixa? Como que a Polícia Civil aborda isso daí? Olha, essa questão até é interessante falar sobre isso, porque encaixar com a culpabilização, né, dos jovens. Criança dificilmente mente. Criança é muito difícil mentir. Sim. Agora, adolescente muitas vezes acontece. Então, até quando um adolescente, quando o crime acontece com um adolescente é o autor, nós temos a delegacia do adolescente, nós também temos um psicólogo dentro da delegacia do adolescente. Já tive casos em que tem-se tanto medo dos pais que a jovem ou o jovem mente muito. Já teve um caso assim, que uma menina relatou que tinha sido vítima de estupro em relação ao menino, e só que efetivamente nós acabamos descobrindo depois de... É exaustivo, porque você acaba expondo daí, né? Sim. Tem que voltar várias vezes, conversar, e a resistência dos pais também é muito difícil, por isso que tem que ser aberto ao diálogo. Independente da opção sexual que o jovem trilhe, né? Ou tenha já a sua opção definida, tem que estar aberto, para que não haja exatamente a situação de mentira. E o menino estava sendo acusado de estupro, mas depois de relatos com o adolescente por várias vezes dentro do setor de psicologia, ele nos relatou que a menina tinha dado camisinha para ele. A gente começou a desvendar a situação entre eles, né? A relação entre eles. E daí passar isso para os pais e falar para os pais que muitas vezes você não ser aberto ao diálogo com os filhos leva muito a situações vexatórias. Exato. Acaba levando a situações vexatórias. E tem que também analisar, né, também outro ponto, por que meu filho mente tanto, né? Tem que analisar uma questão psicológica, psiquiátrica. Muitas vezes, em caso de separação, pai e mãe, é muito comum, para tentar ficar na guarda do pai ou da mãe, acabar falando uma situação que acontece e talvez não aconteça efetivamente, mas isso precisa muito do apoio dos profissionais de psicologia, para que nós também, como profissionais, não sejamos agressivos, né? Sim. Mas você percebe, a fala da criança é muito solta, ou do adolescente é muito solta, você não consegue, mesmo que ela faça um discurso livre, você não consegue situá-la no tempo e no espaço, que é algo para nós, como investigadores da situação, a gente tenta situar o momento e o espaço onde ocorreu. Aí depois, uma outra abordagem, você faz uma outra conversa com a criança, o discurso vem completamente diferente, não existe aquela cronologia lógica dos fatos, então você consegue realmente, a gente vai se habituando com esse tipo de trabalho e você consegue desmantelar. Só que é o problema, por que a mentira, né? Por que a mentira? Existem questões de vingança, muitas vezes, Sim. né? Esses jovens que querem se vingar Sim. de outros, e às vezes a televisão, a mídia não ajuda muito hoje isso, tem ensinado muito isso, o rancor, a vingança. Então, é verdade, assim, os pais têm que estar extremamente atentos para que tenha um jovem saudável dentro de casa, né? Exato. Nós precisamos de pessoas saudáveis, que trabalhem com a verdade, que é o mais importante. É que muitas vezes até os pais, pela questão, às vezes, em caso de separação, principalmente, um mente para o outro ali e a criança desde pequena já cresce Percebe isso. Então, de repente, ela repete isso na juventude. Que sempre como professor, como diretor e como pai, agora como avô, assim, a gente sempre prega para os jovens, para as crianças, para os jovens, a gente que sempre
faça aquilo que você combinou com seu pai, com sua mãe, com seu professor, porque se você não cumprir com aquilo que você combinou, você combina, vou estar num local hoje, vai em outro, o que acontece? Você vai perder a confiança. Quando você estiver falando a verdade, as pessoas às vezes não vão acreditar nesse momento. Então, sempre cumpra com aquilo que você combinou com as pessoas, que daí você não vai ter problema. Sempre... Mas que seja difícil. Isso, é difícil, sim, entendo. Algum castigo, alguma coisa, mas seja honesto. Seja honesto. Doutora, uma outra coisa. Crianças que a gente ouve, assim, o pai e a mãe achando bonitinho e falando: ai, meu filho tem namoradinha, a minha filha tem namoradinho na escola, e a criança tem, sei lá, 3, 4, 5 anos. Isso é um perigo para um início de um caminho que às vezes a criança possa sofrer uma agressão porque ela está habituada que isso é uma coisa que até o pai e a mãe acham bonitinho? Olha, o que a gente percebe é a sexualização da criança de forma antecipada, né? Porque a sexualidade é algo orgânico, né? Sim. Orgânico. E essa interferência que se faz muito é negativa, porque tudo existe um momento. Não tem porquê dizer que é namorado, compreender o que é namorado, não é? Incentivar, dá um beijinho. É amigo e pronto, né? Respeita o espaço da criança, respeita o momento, né? Tudo tem o seu momento. Eu acho extremamente inadequado isso, mas são percepções dos pais e que eles têm que entender que isso não pode ser bacana para a criança, né? Doutora, e sobre as medidas protetivas? As vítimas e os responsáveis podem solicitar quando for alguém assim próximo ou não? Não, a medida protetiva é extremamente importante, porque o que acontece? O que são as medidas protetivas? Geralmente os crimes os crimes sexuais, certo? Contra criança e adolescente, eles ocorrem dentro do ambiente de intimidade ou no assédio que ele ocorre naquele ambiente em que tem alguém subjugando a criança. Alguém que tem um poder em cima da criança que faz com que naquele ambiente a pessoa crie uma situação em que a criança fique vulnerável ou o adolescente fique vulnerável e aqueles que se aproveitem da situação. Então, a medida protetiva, e nós temos muitos, na maioria dos casos, são familiares, são tios, tias, mulheres que cometem abuso ou até estupro contra uma criança, são familiares próximos ou até profissionais, pode até ser na área da educação. Na educação um pouco menos, mas geralmente é com os familiares. Então a medida protetiva ela serve para realmente uma determinação judicial. A mãe ou o pai vão com a criança ou adolescente até a delegacia, faz a solicitação, nós compreendemos e ela pede que ela não quer essa pessoa próxima dela mais. Então a medida protetiva ela faz isso, caminha para o judiciário determina que essa pessoa não se aproxime, não fale com a criança, não mande mensagem, porque agora tem o celular, né? Sim. Pode mandar mensagem, imagem. Então o que faz? Faz uma interrupção formal, objetiva e legal, e que não se aproxime mais a tantos quilômetros, tantos metros de distância desse jovem ou dessa criança. E quando é situação assim que é um padrasto, às vezes até o próprio pai, uma pessoa que está ali na mesma casa, como fazer essa organização e... O que acontece? Geralmente, quando é muito mais fácil, você tem apoio daquela pessoa, da mãe ou do responsável. Eles estão junto, né? Tudo fica muito mais fácil. Mas mesmo assim, a medida protetiva vai ter eficiência. Sim. Então, se a criança mora naquela casa, ou adolescente naquela casa, sair uma medida protetiva em desfavor do autor, do acusado da situação, ele vai ter que sair da casa. Ah, sim. Vai sair da casa. Ele tem que se afastar dali. Então, ele vai ter que se virar e arranjar um lugarzinho para ficar. Ah, tá certo. Isso aí. E como fazer as denúncias? Principalmente no âmbito digital hoje, porque no âmbito digital, fala um pouquinho do âmbito digital, o assédio nas redes sociais. O que acontece? As denúncias, hoje a gente tem um canal que é o Disque 100, quem quer procurar diretamente a delegacia ou procurar um órgão, né? Muitas vezes as denúncias acontecem até dentro do hospital, uma criança que vai muito para um hospital com uma determinada... pode ser uma assadura, como não pode ser. Então, a gente recebe várias denúncias pelos hospitais, recebemos pelas Disque Denúncia,
Disque 100, geralmente quando é criança e adolescente, ou 180, vem algumas denúncias esparsas, mas também vem. E geralmente nos procuram diretamente na delegacia, chega muito para nós. Hoje a delegacia é a grande referência. E os crimes digitais, quando eles ocorrem, nós temos uma delegacia especializada aqui no estado do Paraná, que é o NuCiber, que investiga também os crimes que ocorrem de forma digital, né? Eles nos suportam, inclusive, porque o Paraná só temos essa. Então, quando ocorre, por exemplo, um crime no interior do Paraná, o delegado pede apoio para essa unidade e para que possa construir a prova, né? O instrumento probatório, mas nós precisamos de documentos, né? Como é que isso é? Documento não é papel. É o quê? É a conversa por WhatsApp, é a troca de imagens por e-mail. Então, isso nós precisamos ter para que a gente possa fazer a instrução probatória e realmente responsabilizar o autor do crime. Me parece ser um pouco mais difícil até a solução desses problemas, então. Na verdade, não é difícil, desde que a gente consiga. O que acontece? Muitas vezes o jovem ou a criança tem medo e apaga, né? Sim, mas tem fica, né? Tem como você tem medo da empresária e apaga. Tem como, exatamente. Aí que se torna um pouco mais difícil, né? Nós temos que acionar a Google, o Facebook, o Instagram, exatamente, acionar as empresas para que eles não mandem os arquivos. Que mesmo apagando, a gente consegue rastrear. Conseguimos. E a senhora, que tem uma trajetória assim bem engajada nessas questões de proteção, o que a senhora acha que ainda precisa mudar e que para melhorar essa situação dessas crianças, desses jovens, para a gente poder ajudá-los um pouco mais? O que eu sempre penso, falo, sabe, professor, é a questão a gente só consegue mudar as condutas pela educação, ensinar. E ensinar quem? A gente tem que fortalecer realmente as nossas crianças, nossos adolescentes a dizer não. Exato. E a contar realmente. Não sentiu confiança, se aquela pessoa não te compreendeu, procure outra pessoa. Em casa a mãe não deu, o representante legal não deu apoio, procure um professor, procure um colega, procure uma ponte. Talvez a mãe, o pai do outro coleguinha possa ser o apoio, contar para o amigo conta para a mãe, vamos conversar com a minha mãe. Na verdade é que a gente precisa fazer grandes construções educativas, de limite, que assim a gente vai frear o agressor. Não é que exatamente assim, você é responsável, mas é que você disser não quero isso, vou denunciar, não permito, porque é isso você inibe o avanço. Sim. É ensinar as crianças a dizerem não. Não, esse lugar é meu, esse espaço aqui é meu, o corpo é meu, a mente é minha, é o meu lugar, o meu abrigo. Então é isso que eu acho que a gente tem que construir cada vez mais. Porque eu acredito que só assim vai haver um limite. É a sociedade se envolver na situação. Exatamente. E se preocupar em estar presente nesses momentos de várias formas, como, por exemplo, nosso trabalho aqui, o trabalho do professor lá na escola. Então é um envolvimento da sociedade em geral. Isso. Nós tivemos uma vez um caso, só bem rápido, um casal de jovens estava num shopping e achou estranha a conduta do pai que encostava no quadril da menina toda vez que subia a escada rolante. Depois a menina no colo do pai. E eles foram na delegacia corajosa, foram no caso no CRI aqui de Curitiba e denunciaram. Eu era chefe da unidade. Foi uma situação extremamente delicada, porque nós chamamos a mãe e a mãe, uma negação muito grande, sabe? Foi algo extremamente difícil. E realmente tinha tinha sentido a denúncia tinha, assim, eles se incomodaram muito. Se incomodaram demais com a conduta e com a postura do pai. Não sabiam que era pai, mas parecia ser, porque a criança estava com a final de tarde, a criança estava com a roupa do colégio, com a mochilinha do colégio, né? Então, eles perceberam isso. É algo extremamente delicado. Uma pena que muitas vezes a construção dessa situação chegue não conseguir realmente penalizar, né? Então, mas as coisas estão ainda melhorando já. Só complementando a fala anterior da doutora, tudo gera em torno do conhecimento, né? Como que a pessoa vai
reclamar um direito se a pessoa não conhece o seu direito? Então, a questão da questão do assédio, do abuso, então, a partir do momento que o jovem, o adolescente e a criança passa a saber o que pode e o que não pode, aí sim passa a ter, como vou falar assim, passa um caminho para que ele possa conseguir percorrer. Então, tudo parte do conhecimento, né? Por isso que é tão importante as campanhas, principalmente no Maio Laranja, né, doutora? Importantíssimo esse mês, a gente reforça, nós estamos agora com a operação federal, participando, que se chama Caminho Seguro. Estamos aí todos nós atuando aí, a Polícia Civil inteira do Paraná, atuando junto às escolas, fazendo palestras, diálogos, e para que a gente possa exatamente trilhar esse caminho, né, de conhecimento. E quais são os maiores desafios encontrados pelas delegacias especializadas na proteção dessas vítimas? O maior desafio nosso é poder ter agilidade no resultado das investigações, que elas não se tornem morosas, porque para que as crianças não fiquem sofrendo, né? Porque a gente sempre espera um resultado, né? A questão da justiça. É verdade. A gente busca a justiça. Então, nós queremos ter agilidade nessas investigações. E isso é importantíssimo, né? Tirar a criança daquela situação urgente. E qual que é as penalidades que o agressor tem quando ele é preso? Na verdade, assim, né? Tudo depende do tipo de crime, né? O crime ele é preso, né? Efetivamente preso. Os crimes de violência sexual, eles tiveram uma pena exacerbada. Hoje o nosso Código Penal tem um capítulo específico para vulneráveis, que são menores de 14 anos. Mas os vulneráveis também é importante dizer, né? Não são só os menores de 14 anos. Às vezes, o jovem fica numa situação que ele se torna vulnerável. Um exemplo, tomar bebida alcoólica e sair daquele grau de consciência em que ela é subjugada a um ato violento como um estupro. Então, nós caracterizamos como estupro de vulnerável. Então, são os crimes que têm maior número de pena, elas podem aumentar. Veja, o caso do dia 18 de maio é o dia que se escolheu por causa de uma menina que foi exatamente no Espírito Santo. Ela foi sequestrada, violentada e morta. Infelizmente, o autor do crime não foi conhecido. Mas, então, é exatamente isso, porque o estupro, com o decorrer do tempo, por ser uma questão de conscientização de que é algo tão agressivo, que a pena aumentou. Sim. E ela tem uma graduação maior dependendo do tipo de lesão causado à vítima. Se é uma lesão mais grave ou se causa até a morte. Então, o autor do crime tem uma pena muito maior. Ou se a conduta é repetida. A criança submetida ou adolescente a várias vezes aquela situação, ela consegue nos reportar esse fato. Nós então conseguimos com que a pena desse autor aumente. Que é o correto, né? Porque a criança passou a infância inteira numa situação deplorável, né? Então, realmente. Geralmente a conduta se repete. E tem, por exemplo, assim, a criança foi violentada quando era criança, mas ela, sei lá, esqueceu, tipo, travou, e daí depois que ela tá adulta, mais velha, ela se lembra. Tem esse tipo de caso? Na verdade, assim, esquecimento a gente não tem, sabe? O que a gente tem é quando ela toma coragem, depois da idade maior, uma idade um pouco maior, ela lembra da história e tem coragem de reportar o fato. E geralmente quando alguém comenta ou participa, assim, a pessoa participa agora, está nos assistindo aqui, exato, ela toma coragem, ela puxa, eu passei por essa situação. Ela vem a perceber que ela tinha esse direito. Que aquilo estava errado, a situação que ela estava, e que ela disse, nossa, eu posso denunciar, realmente aquilo era errado, não está certa a conduta daquela pessoa. Então, mas esquecimento, efetivamente, a gente não tem. O que na verdade, é medo de relatar, medo de denunciar. Por isso a importância dessas campanhas, né? Sim. Que fazem com que as pessoas conheçam seus direitos e percebam o que estão fazendo de errado com elas, né? Exato. E o que motiva a polícia e os profissionais envolvidos nas delegacias a continuar com esse trabalho? Vocês têm tido retornos positivos também, porque a gente vê que é uma questão desgastante, triste, e tem motivação positiva, tem momentos que, valeu a pena. Nós temos grandes motivações. Na verdade, nós somos profissionais extremamente engajados.
E os profissionais que trabalham nessa área, tanto nos núcleos de proteção, quanto nas delegacias da mulher, que nós também atendemos crianças, nós somos profissionais que amamos o que fazemos. Nós realmente sabemos da nossa responsabilidade de proteger. O lema da Polícia Civil é servir e proteger. E nós atendemos um grande número de pessoas e nós gostamos de proteger. Somos responsáveis, né? Nós conseguimos tirar a vítima de uma situação de angústia. Isso nos dá grande satisfação. E a Polícia Civil tem investido muito nas nossas unidades. Hoje a instituição tem um olhar muito bonito para nossas unidades. Nos dão estrutura, mais servidores, fazemos trabalhos grandes de força-tarefa, nos ajudamos mutuamente para que nós possamos realmente dar resultado e efetividade. Isso aparecendo na sociedade vai estimular cada dia mais as pessoas a confiarem no trabalho e irem procurar essa ajuda no local certo, né? Sim, nós policiais, aquilo que eu falei, né? Nós realmente gostamos de proteger. É a nossa missão essa. Muito importante isso. Então, por fim, que recado a senhora daria para os jovens que querem ser aliados nessa luta e ajudar a romper essas barreiras do silêncio e procurar ajuda? Que conselho a senhora daria para esses jovens que estão cansados da situação, cansados de viver essa situação ou de ver um amigo vivendo essa situação? Na verdade, o amigo é o grande suporte, né? Eu falo que muitas vezes é o anjo da guarda. Ele tem que, né, professor, saber procurar alguém de referência e incentivar com que esse jovem, juntos eles, busquem um caminho para que se possa denunciar, né? Para que ele possa verbalizar isso com segurança e que realmente tem que saber que quem toma uma conduta violenta de assédio, que não respeita a liberdade, a intimidade, a privacidade, deve ser denunciado e existe responsabilização, que essa é uma conduta errada, que tem que ser responsabilizada. Então é isso aí. Acredito que a gente tem ainda muito mais para conversar, porque é um assunto extenso, é um assunto importante, mas a gente também tem um horário para seguir e a doutora Luciana também tem os compromissos, né? Então, é uma conversa necessária, importante e impactante também, né? Mas a gente gostaria de concluir dando a palavra ao professor. Queria agradecer aí o espaço para a gente poder chegar até essas pessoas que realmente precisam desse auxílio. E pedir para a doutora repetir o número para que as pessoas que estão assistindo, que talvez não tenham oportunidade, não tenham condições de chegar até uma delegacia, qual o número que a gente possa ligar e fazer a denúncia. Na verdade, hoje um canal se quiser fazer um canal de comunicação, tem o Disque 100, que é um canal nacional. Sim. Faz a denúncia. Mas qualquer jovem pode se reportar a qualquer delegacia da sua cidade para fazer esse relato, que nós estamos preparados para recebê-la. Se você sofre uma situação de abuso, te leva ao hospital, conte para o profissional de saúde, fale com o médico, com o enfermeiro, quem estiver próximo de você, relate o que aconteceu. Professor, essas pessoas que estão muito próximas do teu dia a dia, acredite nelas, dê uma oportunidade e faça a denúncia. Isso. Thalita, esse é um tema muito impactante, importante, difícil de falar, né? Que normalmente você quer falar e brincar, né? Falar em temas assim, mas é muito importante. Então denuncie, não tenha medo, não confie em você e não passe mais por isso. É isso, obrigada. Beijo. Exatamente, muito obrigada. Obrigado, pessoal, até. Então, hoje a gente entendeu a importância de falar e agir em defesa das crianças e também dos adolescentes, né? Especialmente em ambientes escolares, e que devem oferecer a proteção e ter responsabilidade com relação a essa proteção, né? Eu peço para a doutora se despedir, dar seu recado final e para fecharmos hoje nossa conversa. Obrigada aqui pela oportunidade, pela fala. Esse é um canal extremamente importante porque, como eu falei, aqui é o momento de se dialogar. É um tema difícil, mas tem que ser falado. Tantos temas são difíceis, precisamos falar. Quero aqui deixar, então, que a Polícia Civil está aberta. Nós estamos prontos sempre para acolher e proteger.
todos os jovens e as crianças que nós nos preocupamos realmente em cuidar. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Luciana, que tem uma experiência muito grande, já há 20 anos e pouco já, né? Nessa luta. Sim. E nos agraciou com essa participação muito importante, né? E se você achou esse episódio importante, compartilhe com seus amigos, com familiares, professores, para que todos tenham conhecimento e tenham oportunidade de ajudar as crianças e os jovens. Agradecemos também aos secretários Rogério Carbone, da CEDEF, ao secretário Luizão, que é da CEAP, Luizão Goulart, a nossa diretora Aline Albano Justus, que é a diretora da Escola de Gestão, e, claro, em especial a todos vocês que nos acompanham. E fiquem ligados que em breve teremos novos episódios do Pod Jovem. Até lá! Até lá, pessoal! Até lá.